Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, formação profissional em computação. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de formação profissional em computação. Agora estamos iniciando com esse vídeo as aulas da semana 3. Bom, essa semana nós vamos falar sobre projeto e desenvolvimento de software, algoritmos e vamos citar algumas coisas de implementação que estão relacionadas dentro desse contexto. A professora Alessandra Alanis Macedo é uma mulher branca de cabelo comprido, loiro e cacheado. Está com blusa azul rendada. Ela é vista dos ombros para cima em um ambiente com papel de parede estampado, uma prateleira com 2 vasos brancos, um quadro colorido e um sofá escuro. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da docente à direita. No primeiro slide, o tema da aula: Projeto de Desenvolvimento de Software, Algoritmo e Implementação, parte 1. Algumas coisas são interessantes da gente levantar, né? Por exemplo, hoje em dia, a gente tem excelentes exemplos aí de desenvolvimento de grandes produtos, né? Grandes resultados. Dentro do contexto da arquitetura, vocês têm aí uma fotinho do Coliseu, né? Vocês imaginem, na época, construir uma estrutura similar ao Coliseu, né? Como que essas pessoas se organizavam em prol de conseguir esse resultado. Você também tem aí a Muralha da China, né? Agora, vindo para a modernidade, né, nós temos grandes projetos. Temos WhatsApp, Facebook, Instagram, né? E como as pessoas trabalham em prol de uma grande ideia. Como elas se organizam para concretizar alguns sonhos, né? Algumas ideias para aquilo virar um produto que traga valor, né, à nossa sociedade. Então, essa é a ideia. No slide intitulado Motivação, imagens sobrepostas do Coliseu, Muralha da China, uma piscina com prédios ao fundo, Hotel Sheraton na China, projeto do edifício Big Wood, ícones das redes sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram, as mãos de alguém com uma engrenagem refletida em um notebook, 2 pessoas frente a uma tela com códigos. Nós trabalhamos e ouvimos em diversas áreas a palavra projeto. Então, o projeto, como está aí no slide, é um esforço temporário, então o projeto tem que ter início e fim, que tem como finalidade um resultado único, né? E esse resultado espera-se que trabalhe dentro de recursos limitados. Então, todo projeto, ele vai ter algumas coisas que envolvem esse projeto. Então, se você for construir, né, o projeto de construção vai envolver a mão de obra, os rascunhos, desenhos desse projeto, vão envolver materiais, né, cimentos, alumínio e tudo que uma construção civil envolve, né? Então, esses projetos, eles usam esses recursos, né, e se organizam para chegar nesse resultado único, né? Essa definição ela é bastante interessante, desse livro PMBOK. Esse pessoal se organizou, né, são vários gerentes de projeto, várias pessoas da área de software que estão num corpus, eles chamam de corpus, né, que eles estão desenvolvendo um corpus na área de desenvolvimento de software, mais especificamente na parte de engenharia de software, né, e que é gratuito e está na internet. Então, nos materiais dessa semana, vocês vão ver a referência sobre esse material. É bem legal porque ela é uma ideia de você trabalhar as melhores práticas para fazer gestão de projetos, né? Então, se vocês quiserem consultar, é uma referência bastante interessante. E aqui, quando eles estão falando de projeto, né, apesar de ser um esforço na área de software, você vê que projeto tem uma definição bastante ampla, né? Ela não é uma definição específica, né? Slide intitulado Projeto e o texto. Um projeto é um esforço temporário que tem como finalidade um resultado único e possui recursos delimitados. PMBOK, PMI, Project Management Institute. PMI é uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é disseminar as melhores práticas da gestão de projetos. Os termos esforço temporário, resultado único e recurso delimitado estão destacados em vermelho. Porque a gente trabalha projeto em diversas áreas. Então, um projeto, ele é temporário, né? Ele tem que ter uma data de início, ele tem que ter uma data de fim. Normalmente, essas questões de organização do projeto, elas vêm num documento de planejamento.
seja o planejamento de uma obra, né, ou seja o planejamento de um software, ou mesmo o planejamento de prestação de serviço, né? Então, a gente trabalha esse projeto dentro de uma questão de planejamento. Dentro desse planejamento, a gente tem as datas, a gente tem os recursos, né? Recurso financeiro, a gente tem pessoas envolvidas, né? E a gente tem que ter um escopo. Um escopo é uma delimitação, né? Até onde o seu projeto vai. A gente não pode, dentro de uma construção civil, a gente tem a delimitação do terreno, né? Que determina o escopo daquela obra. Se você constrói dentro de um determinado condomínio, você com certeza vai ter os recuos desse terreno, né? Esse terreno tem que ter espaços nas laterais, na frente e atrás, né? Então, novamente, você está delimitando o seu escopo. Em software não é muito diferente, né? Já era a época em que você construía um software e ele trabalhava sozinho, né? Hoje o que a gente tem é um conjunto de softwares, né? Compondo um grande sistema que vão trabalhar em prol de um valor ou de um resultado final para os nossos usuários, né? Então, você precisa conhecer esse escopo, né? Até onde o seu sistema ou o seu software vai trabalhar, né? Dentro desse contexto, também você tem que estipular custo, recursos, né? Principalmente força de trabalho, né? No software a gente vai ver que a gente tem poucos outros recursos, né? A gente tem muito recurso em pessoas, né? Então a gente fala, né? O pessoal do desenvolvimento ágil vai sempre defender essa ideia, né? O que a gente tem que pensar primeiro quando a gente está pensando no resultado de software é nas pessoas, né? O nosso bem mais valioso são as pessoas, né? E depois, sim, você vai pensar na sala que você vai alugar, na máquina que você vai comprar, né? E outra questão também bastante importante, né? São os prazos. E tudo isso vai envolver uma estimativa aí de verbas, né? A gente voltando lá no contexto da construção, né? Numa construção é muito simples você dizer vai gastar 10 quilos de cimento, né? Em software, essa estimativa, né, dos recursos, ela é muito mais complexa, né? Você não tem como gastar 10 quilos de cérebro, né? Então, você tem que estimar, né? E aí, quanto mais você tiver experiência naquele tipo de projeto que você vai fazer, quanto mais você tiver softwares já feitos naquele contexto, onde você pode tirar medidas dele, trazer para um novo contexto do seu novo projeto, isso vai ajudar bastante, né? Se a gente começa do zero, né, a gente vai trabalhar num campo de estimativa com maior incerteza, tá? Então, todas essas informações, elas vão envolver o que a gente chama do planejamento do nosso projeto. Mas o mais importante que fica é, né? Nós temos que organizar esse projeto para que esse projeto consiga ser executado. Slide com o texto. É temporário, pois deve ter datas de início e fim definidas. Também é iniciado com a intenção de criar um novo produto ou serviço, ou apenas aprimorar algo já existente. Deve haver um esboço inicial, isto é, a descrição, mesmo que parcial, do trabalho que precisa ser feito. Estipular custos e recursos no início do projeto, como força de trabalho, materiais que serão utilizados, infraestrutura, verbas e prazos. A gente está num campo muito vasto, né? A gente tem software hoje em praticamente todas as áreas. Então, em transporte, na área de saúde, telecomunicações, né? E você vai ter software que trabalha com imagens, você vai ter software com nanotecnologias, você vai ter software com ciência de dados, você vai ter software com IoT, né? Então, a gente, além das questões, né, de estimar prazos, estimar recursos financeiros, né, ter as pessoas corretas, né, a gente também tem que saber escolher as tecnologias que vão nos apoiar nessa solução, né? E além de tudo isso, desenvolver essa solução, né, com bases na seleção das tecnologias possíveis, né, cabíveis dentro daquilo. Eu sempre comento, né, as melhores tecnologias não necessariamente são as mais novas. Muitas vezes as mais novas estão em cima de plataformas, estão em cima de versões que não estão estáveis. Então, a gente tem que pensar muito bem para tomar essas decisões e planejar o desenvolvimento do que vai ser feito. Slide intitulado Software em quase tudo e os itens listados: transporte, médico, telecomunicações, militar e industrial. À direita, imagens sobrepostas,
um chip, uma cabine de controle de uma aeronave, um painel de controle de um carro, um smartwatch, ícones de aplicativos em um celular, alguém diante de um computador com imagens de exames de tomografia. Então, só para voltar para vocês, né, a definição de software, né, ela é muito mais muito maior, muito mais ampla do que simplesmente um programa. Né? As pessoas falam, eu fiz um software, né? Eu fiz um programinha. Né? Software, ela envolve documento, seja esses documentos que você fez no planejamento e deve fazer durante as etapas de desenvolvimento de software. Agora eu lembro para vocês a disciplina de engenharia de software, né? Sejam as estruturas de dados, que vão ser podem ser bastante complexas, podem ser bastante volumosas, como na área de ciência de dados, né? Mas software envolve tudo isso. Então, quando vocês falam software, você não fala só do programa, você fala de toda a documentação envolvida e de toda a estrutura de dados envolvida nesse software, tá? E sistema a gente costuma usar para uma coisa maior ainda, né? Sistema não envolve só software, tá? Sistema envolve pessoas, envolve procedimentos, então ela acaba abrangendo software. Slide com o título Software e o texto. É o produto que os engenheiros de software projetam e constroem. O software engloba programas que, quando executados, produzem a função e o desempenho desejados, documentos que descrevem a operação e o uso dos programas, estruturas de dados que possibilitam que os programas manipulem adequadamente a informação. Os termos programas, documentos e estrutura de dados estão em caixa alta e destacados em vermelho. Tá? Então, características grandes desse software, né? Porque eu já mencionei, né? O software ele é difícil de estimar, né? Porque o nosso maior recurso são humanos, né? É difícil você estimar gastos de cérebro, né? Além disso, o que a gente tem na maioria das vezes ainda é software feito sob encomenda. Né? A área de computação tem mudado bastante, né? E agora o objetivo é a gente trabalhar com a questão dos componentes. A ideia é a gente conseguir montar os nossos softwares, né, a partir de módulos ou componentes já pré-existentes, né? Mas sempre a gente vai ter a questão da adequação, né? Muda-se o contexto, muda-se o software, né? Mesmo software de fluxos de caixa, software que são considerados software que não mudam muito, né? Eles precisam ser customizados. Né? O cliente quer um logo, o cliente quer um background diferente. Né? Então, a gente está tentando evoluir para o software nesse sentido. Né? E outra coisa que é muito importante vocês terem na sua vida é que software também é produto de engenharia. Tá? Ele é um produto que ele é desenvolvido seguindo passos, regras, procedimentos, né? Como qualquer outro produto de engenharia civil, na construção de uma casa, de engenharia mecânica, na construção de um carro, né? Então, a gente tem que encarar software dessa maneira, né? Não é alguma coisa que a gente começa fazendo a primeira linha de código, tá? E a característica interessante do software, né, diferente da casa e diferente do carro, é que o software ele não se desgasta, né? Ele não é físico, né? Mas ele se deteriora. Quer dizer, com o passar do tempo e o uso do software, né, a gente vai trabalhar em manutenções, conserta uma parte, conserta outra parte, conserta outra, e quando a gente vai juntando essas peças cheias de conserto, né, uma vai causando problema na outra, né, você vai ter que fazer ajuste. E é isso que a gente chama de deteriorar. Vai chegar uma hora que o custo de dar manutenção nesses ajustes, ele vai ser maior do que o custo de fazer um novo software. Então, é hora de se convencer, ou convencer a diretoria, ou convencer alguém, né, fazendo aí uma matriz de custo-benefício, né, que é hora de trocar. Então, essas características diferenciam um pouco o software do resto das engenharias. Slide intitulado Características com os tópicos. A maioria é feita sob medida / encomenda, ao invés de ser montada a partir de módulos / componentes de programação existentes. Desenvolvido ou projetado por engenharia. Não se desgasta, mas se deteriora. Essa é uma figurinha que eu gosto bastante, porque fala da questão dos problemas do processo de desenvolvimento de software.
né? Você tem aí um balanço, né? E que, na verdade, o cliente ele pediu um balanço, mas na hora de falar como ele queria, ele especificou de um jeito, né? Quem ouviu o cliente especificou de uma maneira, né? Quem fez o projeto fez de uma outra maneira, quem codificou fez de uma outra maneira, quem vendeu de uma outra maneira. O projeto não tinha documentação nenhuma, né? O cliente pagou uma montanha russa, né? E no final de tudo, o que o cliente precisava era de uma cordinha com um pneu, né, amarrada na ponta, né, que já seria o suficiente para o que ele queria, né, para agregar valor à vida dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque como o software sai de uma abstração muitas vezes, né, no nível de linguagem, né, linguagem natural, né, muitas vezes a pessoa tem uma ideia e ela expõe essa ideia, né? Essa ideia ela é transformada na cabeça de cada um que trabalha nesse processo de desenvolvimento de software, né? E a cada transformação, ela pode se transformar em uma outra coisa, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa fidelidade ao que o cliente espera daquele produto, né? Então, a gente precisa ouvir mais, né? Desenhar mais, né? Escutar o cliente, não impor tecnologias, né? Isso é muito importante, né? Para que no final a gente não venda montanha-russa, e sim, né? Imagina o preço que ele pagou na montanha-russa, né? E sim o pneu. Então a gente precisa trabalhar no processo de desenvolvimento de software de uma maneira cuidadosa e respeitosa com o nosso usuário ou cliente. Slide Engenharia de Software com uma história ilustrada em 10 quadrinhos, 5 em cima e 5 embaixo. Quadrinho 1. Uma árvore com as cordas de um balanço de 3 assentos penduradas em um galho. Legenda: How the Customer Explained It. Quadrinho 2. As cordas estão amarradas em 2 galhos laterais da árvore com o balanço de um assento à frente do tronco. Legenda: How the Project Leader Understood It. Quadrinho 3. O tronco da árvore está cortado ao meio, com a parte de cima suspensa por 2 troncos finos apoiados entre os galhos e o chão. O balanço está com as cordas amarradas nos 2 galhos laterais e o assento no vão do tronco. Legenda: How the Analyst Designed It. Quadrinho 4. As cordas do balanço estão enroladas no tronco da árvore e o assento caído ao chão. Legenda: How the Programmer Wrote It. Quadrinho 5. As cordas do balanço estão penduradas em um galho da árvore e sobre o assento há uma poltrona azul. Legenda: How the Business Consultant Described It. Quadrinho 6. O céu azul com nuvens brancas e grama verde com a sombra da árvore. Legenda: How the Project Was Documented. Quadrinho 7. Há uma corda solta pendurada em um galho. Legenda: What the Operations Installed. Quadrinho 8. Um trilho em curvas de montanha-russa. Legenda: How the Customer Was Billed. Quadrinho 9. O tronco da árvore cortado. Legenda: How it was supported. Quadrinho 10. Uma corda com um pneu pendurada no galho da árvore. Legenda: What the Customer Really Needed. Referência: lizard-sf.xanga.com. Então, eu trago aqui, né, da disciplina de engenharia de software, a motivação de trabalhar em software como uma abordagem que trabalha de uma maneira sistemática, disciplinada, né, capaz de ser medida, como eu mencionei lá, né, para você fazer estimativa, você tem que medir software, né? Então, se eu medir dessa vez, eu vou ter medidas que vão dizer como foi o processo de desenvolvimento. Na próxima vez, eu vou usar essas medidas como base, né? Os erros e os acertos vão me guiar para as próximas atividades e até para eu fazer uma autoavaliação do que foi feito. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com o tipo e a ordem da execução dessas atividades, né? A gente precisa ter modelos gráficos de descrição sobre essa prática, a gente precisa se orientar no desenvolvimento de software com boas práticas, né? Eu mostrei para vocês o livro, né, que traz lá boas práticas do PMBOK, que é uma maneira de vocês olharem o desenvolvimento de software, né? Com certeza tem o Somerville, tem o Presma, que trazem aí outras informações para guiar o processo de desenvolvimento de software. Em novo slide, o texto: abordagem sistemática, disciplinada e capaz de ser medida ao longo de um processo de construção de um software. Tipo e a ordem de execução de atividades na construção do software.
modelos gráficos descritivos do software, diretrizes com base em boas práticas de projeto. A palavra processo está destacada em vermelho. Os termos tipo, ordem, atividades, modelos e diretrizes estão destacados em azul. Para finalizar essa aula, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que as pessoas confundem, né? O que é projeto e o que é processo, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? O projeto, né, de software, ele tem um tempo determinado, né? Ele é o seu business, né? Ele é aquilo que você vai fazer para entregar valor, para entregar um resultado. Então, ele tem que ter um começo e um fim. O processo de desenvolvimento de software, ele pode ter N interações, né? Ele vai ter várias iterações, então ele pode ter aí um tempo indeterminado, né? Muitas dessas iterações vão acontecer na manutenção, né? O que é a manutenção? O produto foi entregue ao cliente, né? Qualquer alteração que vier após essa entrega é manutenção. Então, por isso que o processo ele pode ser indeterminado, né? Outras coisas importantes, né, é que muitas vezes a gente quer trabalhar, né, num produto inédito, né, num resultado exclusivo, é isso que a gente procura, né? A gente busca isso, né? O processo não, o processo é a organização do desenvolvimento. Então, se você seguir um modelo padronizado, né, algumas pessoas já fizeram, né, e esse modelo ele está desenvolvido, ele está desenhado para dar um resultado no final, né? Então, isso é importante, né? Não ficar criando ideias de modelos de processo. Lógico que a gente adapta, né? O que é desenvolvimento ágil numa empresa não é o mesmo modelo de processo numa outra empresa, né? Os modelos que existem, né? Mas a gente tem um padrão, né? A gente tem filosofias, a gente tem boas práticas que vão guiar esse padrão. Tá? E outra questão é a questão do trabalho, né? Esse trabalho foi repetido e vai ser repetido nesses modelos de processo em diversos outros projetos, tá? Espero que com essa minha fala vocês consigam aí diferenciar esses dois conceitos da área de computação que são fundamentais para a gente trabalhar, né, daqui para frente. Slide intitulado Projeto versus Processo e as informações à esquerda. Figura de um foguete ao lado da palavra projeto. Abaixo os itens: um relógio, tempo determinado, uma embalagem sobre a mão de uma pessoa, resultado exclusivo, um avião de papel, trabalho inédito. À direita, a figura de uma engrenagem e uma maleta ao lado da palavra processo. Abaixo, os itens: um relógio, tempo indeterminado, caixas empilhadas em um carrinho de carga, resultado padrão. Engrenagens, trabalho repetitivo. Referência, euax.com.br. Eu deixo aqui a referência do Somerville, que é um livro que vocês encontram na biblioteca da Univesp, né? E o livro que eu citei para vocês aí do grupo do PMBOK, Sweetbook, que vocês vão encontrar aqui, vocês fazem um cadastro e conseguem fazer download, tá bom? Slide com a bibliografia. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Sweetbook V3, editado por IEEE Computer Society, disponível em sweetbook.org/. Somerville, Ian, Engenharia de Software, 9ª edição, Prentice Hall, São Paulo, SP 2011. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nessa aula número 1 da semana 3 do curso de Formação Profissional em Computação. Um abraço a todos e até a próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis.